do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir da salvação. Cristo me amou e me livrou, do seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Cristo me amou, Cristo me amou, sim, me amou e me livrou, do seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz para todos. Bem-vindos a mais um culto de adoração, cujo tema de hoje é nem ouro nem prata. Que possamos meditar naquilo que Deus tem para nós hoje e que você, ao lado do seu irmão, se sinta em casa e em família. Amém? Nesse momento, nós vamos para os avisos, programações que irão ocorrer nos próximos dias. E a fala sempre é a mesma. Desde já, ore por cada programação, participe, convide outras pessoas, para que tudo seja para a glória de Deus. Primeiro aviso, escola bíblica. Está sem internet. Vamos deixar para o final? Antes da palavra. Amém. Nesse momento, então, convido os irmãos para nós curvarmos as nossas cabeças e nós orarmos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças, ó Pai, por estarmos aqui, reunidos em Teu nome, te rendendo, ó Pai, o nosso culto, a nossa adoração a Ti, porque não há ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra que mereça a nossa adoração, somente o Senhor. Retira de nós, ó Pai, tudo aquilo que nos impede de estarmos na Tua presença, que a nossa mente e o nosso coração, ó Deus, se despeça de qualquer pensamento ou sentimento que não esteja de acordo com a Tua vontade. Que nessa manhã, ó Pai, possamos sentir a Tua presença e Te entregar o que Te é devido. Nos abençoa, abençoa cada mensagem que vai ser falada por meio do louvor, por meio da pregação do Teu Evangelho. E que tudo seja para a glória do Teu nome. Amém.
Irmãos, vamos para os avisos, porque eu creio que não voltará à internet até o final do culto. Assim, irmãos? Pode dar o aviso, tá? Pode dar o aviso, amém. Pronto, então os irmãos atentem bem para o que vai ser dito. Hoje nós temos a escola bíblica, como está acontecendo todos os domingos, logo após o culto da manhã. O tema de hoje é Somos Santos e o irmão Davi irá ministrar essa aula. Todos estão convidados para ficarem após o culto e participar da escola. Para ajudar os irmãos nesse momento, após o culto, vai ter uma cantina aqui do lado, vendendo a preço justo e uma alimentação saborosa, para que possamos ficar reforçados. Fiquem após o culto para esse momento maravilhoso. Encontro de casais. O encontro de casais desse mês vai ocorrer no dia 28, às 19h30, aqui na igreja. O tema é Refletindo a imagem de Deus na família. Estão convidados noivos, casados, tanto da igreja como visitantes. Então, além de vir, convide outras pessoas que precisam desse momento. Na verdade, todos precisam, então, convidemos, né? Libras. Curso de Libras básico. Entre em contato com a irmã Catiane através do QR Code no flanelógrafo. E esse curso, meus irmãos, tem um valor simbólico de R$20 e 1 quilo de alimento. Vai iniciar dia 5 de abril, às 18 horas, aqui na igreja. Você já deve ter observado nos cultos os irmãos aqui, fazendo a tradução do que é falado para os nossos irmãos surdos. É uma bênção, meus irmãos, nós proclamarmos o evangelho de uma outra forma para aqueles que precisam. Então, quem tiver interesse, ali no flanelógrafo, coloca o celular, câmera e fala com a irmã responsável. O aviso de todo culto, 1 quilo de alimento e uma fralda. Ou uma fralda. 2 quilos de alimento para montagem de cestas básicas e fraldas descartáveis para bebês. Entrega na recepção. Nós temos ali um cesto, você pode colocar ali ou dar a algum irmão da recepção que ele vai dirigir o alimento para o local correto. E, por fim, evangelismo. Todos os sábados, às 15h30 na igreja. Para você participar desse momento, entre em contato com a irmã Luziana, através do QR Code ali, também no flanelógrafo. Procura pelo nome Luziana. Essas visitas ocorrem aos sábados aqui na igreja, saindo da igreja, e você pode participar de 2 formas. Ouvindo e indo até os irmãos que precisam de uma visita, ou indicando irmãos, pessoas que precisam desse momento de igreja em suas casas. E é isso, meus irmãos. Deus abençoe nossas programações. Peço que todos fiquem de pé. Vamos fazer uma leitura que se encontra em Sofonias, capítulo 3, e nós vamos ler os versículos 17 ao 20. Eu vou ler o primeiro versículo, que é o 17. Os irmãos irão ler o 18, as irmãs o 19, e toda a igreja lerá o 20. NVT, irmãos, nova versão transformadora. Peço que todos leiam aqui juntos, numa única tradução. Amém. Pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Naquele dia, reunirei vocês e os trarei para casa.
Eu lhes darei honra e reconhecimento entre todas as nações da terra, e os restaurarei diante dos olhos delas. Eu, Senhor, falei. Amém. Louvemos ao Senhor. Bom dia, meus irmãos. Que alegria nós podemos estar domingo de manhã reunidos na casa do Senhor para louvar. E esse primeiro louvor fala que o Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações, que você hoje possa sentir o Senhor lhe tocando, que você possa sair daqui transformado nessa manhã. Amém? Vamos louvar o Senhor. Os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. A igreja pode cantar aleluia, aleluia. Te louvo, te louvo.
sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Para o Senhor, em nome do Senhor, vamos declarar que nada somos sem Ele, amém? Louva a Deus com palmas. Vamos cantar todos juntos, a igreja conhece esse louvor, amém? Por tua graça fui alcançado, teu amor me envolveu, por tua cruz fui justificado, e por tua morte eu vivo. O teu sangue me lavou, sinto a paz da restauração. Onde o pecado abundou, transborda o perdão. Não merecia mais a tua graça, me alcançou Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. O teu amor me envolveu, por tua cruz fui justificado, e por tua morte eu vivo. O teu sangue me lavou, sinto a paz da restauração. Onde o pecado abundou, transborda o perdão. Não merecia mais a tua graça, me alcançou Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. Não merecia mais o teu amor, me alcançou Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. A igreja pode cantar comigo, não merecia. O sangue, o teu sangue me lavou. Não merecia mais a tua graça, me alcançou Jesus. Nada sou sem ti. Não merecia mais o teu amor, me alcançou Jesus. Nada sou sem ti, nada sou sem ti. nada sou sem ti. Nada sou sem ti.
a Deus. Esse próximo louvor foi escolhido o louvor do mês pelo Ministério de Louvor. E eu acredito que alguns irmãos já conhecem ele. Então vamos cantar a ele todo som e toda voz. Amém? Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. A igreja pode cantar comigo do início. Aquele que sonda o meu interior, aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, e o seu próprio Filho em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz, também glória. Todo som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz, também glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, e nem o seu próprio Filho roubou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Com alegria vamos cantar a Ele todo o som, a Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz, também glória. Todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz, também glória. Para ficar mais bonito, nós vamos cantar só as vozes e as palmas, ok? Vamos lá. A Ele todo o som e toda a voz, a Ele todo o som. Tem glória, a Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom E toda voz cantem glória. a Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz, também glória. Cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Amém. Se você atentou para os louvores, você percebeu que eles conversam entre si.
Nesse último louvor, nós percebemos que Deus nos conhece, mente, coração, nossos intentos, e nem o seu próprio Filho poupou. Levou o seu próprio Filho à morte para, como no primeiro louvor, nos levar pelo santo caminho eterno diante dele. E no louvor que nós cantamos no meio, falava que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Concluímos então que o nosso pecado crucificou a Cristo. E diante da crucificação do nosso Senhor, nós temos acesso eterno ao nosso Deus. E hoje nós podemos entender que onde abundou o pecado, por causa de Cristo, superabundou a graça. Convido todos a curvarem as suas cabeças e nós orarmos, apresentando a Deus nossos corações, e que possamos observar o que temos errado diante do nosso Deus. O acesso está livre mediante Cristo. Apresentemos nossas falhas com arrependimento e desejosos de trilhar um caminho santo diante do nosso Deus. Oremos. Senhor, te apresentamos nesse momento os nossos corações, os nossos intentos, nossos sentimentos e emoções. Enfim, Senhor, tudo aquilo que nos faz sermos quem somos. Vê se há nós um caminho mau e guia-nos pelo caminho correto. Perdoa-nos, ó Pai, aqueles pecados que costumeiramente cometemos dia após dia. Perdoa-nos por aqueles pecados que nós nem entendemos que cometemos. Que nós venhamos, ó Pai, reconhecer a necessidade de arrependimento. Que precisamos reconhecer que precisamos ser santos diante da Tua presença. Te pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito, ó Deus, para sondar os nossos corações e que venhamos, ó Pai, a abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, tudo aquilo que fizemos que Te entristeceu, que diante do mundo, ó Pai, pode ter sido uma pedra de tropeço. Senhor, nos purifica de todo o pecado. Dá-nos, ó Pai, o Teu perdão, porque assim diz a Tua palavra. O que confessa e deixa alcança a misericórdia. Te agradecemos, ó Pai, porque pela Tua palavra entendemos que somos perdoados. Amém. Nesse momento e com muita alegria, convido todos vocês, aos que puderem, obviamente, a ofertarem, entregarem a sua oferta, o seu dízimo. Aquele que nos visita, esse é um costume da igreja, não se sinta constrangido. Amém. Todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo som e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Amém? Oremos. Senhor, nós te damos graças por cada oferta depositada aqui, Senhor, na tua casa, por cada, Senhor, família que pôde ofertar, Senhor, aqui representada. Nós te agradecemos, Senhor, por cada vida, Senhor, também que não pôde ofertar hoje, Senhor, mas que oferta em amor, que oferta em louvor a Ti nessa manhã. Senhor, que cada recurso depositado aqui seja usado, Senhor, da melhor maneira para o engrandecimento do Teu reino, para o crescimento do Teu reino e para vir em socorro, Senhor, daqueles que precisam. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, convido as crianças para virem à lateral da igreja. Ouvir a palavra do Senhor.
Pais, quando chegarem em casa, perguntem às suas crianças o que elas aprenderam hoje. Peço que contem a historinha para vocês. É uma forma de também elas internalizarem o que aprenderam hoje. Oremos pelas crianças. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por mais uma vez estar na tua casa, por podermos, Senhor, trazer os nossos filhos. Que o Senhor venha conduzir essa aula, que o Senhor venha capacitar os professores, que o Senhor venha, Senhor, estar cuidando do coração dessas crianças. Guarda elas nas tuas mãos, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Enquanto as crianças saem, peço para o irmão já projetar 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 10 e 11. Nós vamos fazer agora uma leitura que se encontra em 1 Crônicas 16, 10 e 11. Peço que todos leiamos em uma só voz. E como eu sempre falo, leiamos com a nossa voz, mas também com a nossa mente, entendendo aquilo que estamos lendo. Crônicas. Exultem. Amém. É um convite para buscarmos ao nosso Deus. Convido nesse momento, ele saiu para levar a sua criança. Nós vamos fazer uma oração. Aí está aqui. Esse irmão é uma bênção. Vamos orar nesse momento pelos enfermos. Lembrem dos enfermos da casa do Senhor, familiares. Precisam da nossa oração. Amém. Traga à sua memória aqueles que estão precisando da cura do Senhor, da intervenção divina do nosso Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor pelos enfermos. Santo Deus, eterno Pai, a tua igreja se reúne nessa manhã para colocar diante do Senhor, Pai, aqueles que nesse momento precisam, Senhor, da tua intervenção, Pai. Precisam, ó Deus, da tua cura, Senhor, do teu bálsamo. Nós clamamos a Ti, ó Pai, porque nós não confiamos em homens, nós confiamos no Senhor, Pai. Nós não confiamos, ó Pai, em diagnósticos ou no que quer que seja. Nós estamos aqui, ó Pai, para afirmar mais uma vez que nossas vidas estão nas mãos do Senhor. A vida, Pai, daqueles, ó Deus, a quem nós amamos, dos nossos amigos, familiares e irmãos em Cristo. E por essa confiança e por essa fé, ó Pai, de que nós somos cuidados por Ti, é que nós clamamos nesta manhã. Que o Senhor derrame, ó Pai, da Tua cura sobre aqueles que precisam, Pai, sobre aqueles que hoje sofrem com alguma doença. Que o Senhor, ó Deus, traga um amparo, que o Senhor, ó Deus, restaure, Pai, a cada enfermidade. Que o Senhor, ó Deus, seja o médico dos médicos nas nossas vidas, Pai. Traz, Senhor, do Teu alento, traz, Senhor, da Tua cura, ó Deus, restaura os corpos, as mentes e os corações. Assim nós choramos, ó Pai, com fé, de que nós temos a certeza de que o Senhor escuta as nossas orações e do céu Tu envia a Tua resposta, Pai. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor com a mensagem musical. Me levas pelo
Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu nome em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Amém? Nesse momento, convido o nosso querido pastor Tiago Sanches para o momento da palavra. Amém. Bom dia, irmãos. A paz e a graça do Senhor a todos. Amém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 3. Texto da palavra de Deus que nós iremos meditar nessa manhã de domingo. Livro de Atos dos Apóstolos, estamos numa sequência de exposições. Hoje vamos para o capítulo de número 3, fechando então a fase inicial do derramamento do Espírito. Hoje nós vamos meditar no início do ministério apostólico, fora das 4 paredes da igreja em Jerusalém. Atos, capítulo de número 3, é um texto longo, então nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 5, e à medida que eu for expondo, fazendo aqui as devidas considerações, nós vamos retornando ao texto, e assim, se Deus permitir,
faremos uma rápida reflexão desses versículos, que vai do versículo 1 ao versículo de número 26. Atos, capítulo de número 3, diz assim, vou fazer a leitura na NVI, irmão, até trocar a tradução, só para facilitar e não confundir os irmãos. Atos, capítulo 3, diz assim, pronto, pode colocar na NVI, por gentileza? Pronto. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Versículo 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Somente até aqui, e conforme, como eu falei, eu fui expondo a demais estrutura de Atos, capítulo 3, vou fazendo aqui as devidas considerações. Obrigado. Não sei se você lembra, pode ser que os mais jovens aqui não estejam atentos a essa realidade, mas na década de 90, era muito comum os quadros nos programas de domingo. Eu sei que de domingo você estava na igreja, ou tendo um momento de família. Mas se você é da década de 90, início dos anos 2000, você viu nos quadros de domingo, desses programas populares, esses programas de auditório, os famosos quadros de transformação. A pessoa chegava com aquela cara de espanto, e aí, de repente, ficava todo aquele suspense, a pessoa ia para um salão de beleza, ia para um spa, e aí você ficava, e o programa ficava o dia inteiro criando expectativa. Chegava a hora de terminar o programa e começar o jogo do Campeonato Brasileiro e não aparecia essa pessoa transformada. E aí você mudava de canal, mas voltava para assistir a transformação. Você queria ver como a pessoa ficou, como ficou o cabelo, a maquiagem. E aí quantas vezes você presenciou episódios dessa natureza? Aí você ligava a televisão, novamente colocava lá no canal, no programa, e aí chegou a hora da revelação, e aí criava todo aquele suspense. E é bem verdade que muitas vezes o programa tripudiava da miséria da pessoa, né? Porque aí, durante a transformação, o programa ia contando toda a história, e aí ia da vergonha à glória durante todo o programa. Os nordestinos eram os que mais sofriam, né? Diga-se passagem. Na década de 90, alguns crimes e pecados pareciam ser legalizados, né? Mas, e aí chegava no final do programa, criava toda aquela expectativa, o que ia aparecer. E, de repente, abria aquela porta, quase aquela porta da esperança, e, de repente, a pessoa aparecia e todo mundo... E aí a câmera ia pegando do ponta a ponta, né? Do calçado ao penteado, e parecia, na verdade, em muitas ocasiões, uma outra pessoa. Eu me lembro de um certo episódio que o marido ficou tão surpreso, né, que o filho olhou para a mamãe e fez igual na época que você assistiu os desenhos animados da família Dinossauro, né? Não é a mamãe! E a criança se espantou, porque realmente a transformação era algo assim surpreendente. E a pessoa mudava muito, né? A pessoa mudava muito. E tinha até alguns programas que, depois dessa transformação, eles faziam uma espécie de um feedback, né? Vamos ver como foi que ficou a pessoa depois da transformação, meses depois. Aí, meu irmão, era uma queda de audiência, né? Porque realmente não se perdurava toda aquela transformação. E por que eu estou pontuando sobre isso? Porque o episódio do capítulo 3 de Atos retrata uma transformação extraordinária. Nós estamos diante de um capítulo que narra uma das histórias mais surpreendentes do início da igreja primitiva, uma transformação que está anos-luz desses programas de televisão, que é a transformação desse aleijado. E aqui nós temos um registro belíssimo dos primeiros milagres realizados pelos apóstolos sem a presença física do Senhor Jesus Cristo. E esse milagre está atrelado justamente aos chamados dons miraculosos. Dons esses que foram cessando conforme o tempo ia passando. Não que Deus realize milagres, hoje possa curar, Ele pode fazer, né? se Ele quiser. Mas aqui era algo que sinalizava o ministério apostólico.
Então, era uma chancela, era uma marca registrada do ministério apostólico. E Atos capítulo 3 narra, então, esse episódio de uma transformação, que é a transformação desse aleijado do templo de Formosa. E eu quero convidar você para meditar em toda essa passagem. É uma passagem longa, mas com muitas riquezas de detalhes. E temos aqui também, então, o segundo sermão de Pedro. Pedro foi o principal pregador da igreja nessa primeira fase. Ele pregou o sermão de inauguração da igreja, digamos assim, que é o sermão de Atos 2, onde ele proclama e mais de 3.000 pessoas são acrescidas à vida da igreja. E agora, depois desse episódio, ele prega novamente e o Senhor dá novamente crescimento à igreja. Então, por gentileza, abra sua Bíblia em Atos 3 e permaneça com ela aberta, que diz assim o texto da palavra de Deus. O primeiro diagnóstico aqui é da condição desse cego, desse aleijado. A condição, o seu quadro clínico, como ele se encontrava. Diz assim o texto da palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na oração. Algumas Bíblias têm a oração nona. Aí a pergunta, pastor, que oração nona é essa? 9 horas da noite? Não 9 horas da noite, segundo o nosso relógio aqui, porque, na verdade, os judeus evitavam orar justamente nesse período noturno, fora do eixo do seu lar, ou seja, no templo, em questões de segurança também. Uma vez também nós estamos falando de uma cidade que não tinha energia elétrica. Tá? Então, oração nona é 3 horas da tarde, equivale ao período de 3 horas da tarde. Então, o período que, dentro do script judaico, já é o final do dia. Lembrando que o judeu, a noite se conclui, então, às 18 horas, segundo o nosso relógio. Então, eles estavam, agora, se direcionando ao templo. E aqui um fator interessante. Pedro e João, eles são judeus, por natureza. Foram criados dentro do judaísmo, passaram por todos os rituais judaicos, todos os scripts, né, da lei judaica, da religião judaica. Pedro e João se submeteram como bons judeus que eram. Mas eles tinham sido alcançados por Cristo. E aqui é um fator interessante. O cristianismo como uma espécie de desdobramento ou filho do judaísmo. Nessa fase inicial, não há uma distinção tão clara. Hoje nós temos uma distinção muito clara das 3 grandes religiões mundiais. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas nessa fase inicial, nós temos, então, a prática cristã atrelada ao judaísmo. Então é por isso que alguém pergunta por que eles, como Pedro e João, que eram os líderes da igreja, principalmente Pedro é quem lidera a igreja nessa primeira fase. Daí, por exemplo, a justificativa da igreja católica dizer que Pedro foi o primeiro papa, né, vem justamente dessa tradição. Pedro lidera a igreja juntamente com João, e observa que, nesse período, então, eles ainda mantêm práticas judaicas. E uma das práticas é justamente a oração no templo. Então, eles saem do local onde eles estavam, muito provavelmente da região do cenáculo, onde eles se reuniam, e eles se dirigem ao templo. E aí observa a narrativa de Lucas. Lucas, que é o autor do livro, ele é muito cirúrgico, como médico e historiador, em relatar aqui os detalhes. Diz assim o versículo 2. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Aqui era uma estratégia muito comum. Meus irmãos, se é difícil hoje a pessoa ser um portador de deficiência, apesar do governo, apesar do nosso país, nosso contexto socioeconômico, ter toda uma espécie de programa, estrutura e apoio, ainda assim há muito o que fazer, né? Assim, muito o que se realizar em prol daqueles que têm a deficiência. Agora, imagine o contexto dessa sociedade. A pessoa que tem uma deficiência era sinônimo de miséria no primeiro século. Geralmente, a pessoa que nasceu com deficiência ele tinha 2 destinos. Primeiro, a miséria. Esse era o destino comum da sociedade do primeiro século do cristianismo. Justamente por falta de estruturas públicas e também por causa do apoio familiar. Uma segunda consideração precisa ser feita: se a pessoa nascesse em condições como esse homem nasceu, geralmente a família rejeitava e logo ele morria. Muitas vezes a pessoa de fato era rejeitada e fora do arraial, ou seja, fora do convívio social em Jerusalém. Apesar das leis lá do Antigo Testamento, as leis de Moisés, e quando eu falo lei de Moisés, eu estou falando dos mandamentos que estão resumidos nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Deus ter estabelecido algumas diretrizes do cuidado quanto aos necessitados. Mas, mesmo assim, era uma situação delicada, muito difícil, ser uma pessoa com deficiência. Imagina uma pessoa como esse homem, um aleijado de nascença. Aqui, Lucas faz questão de deixar isso por escrito.
Ele era um deficiente de nascença, um aleijado de nascença, uma pessoa que tinha limitações desde a terna infância. Então, havia uma prática muito comum nesse período. E qual era a prática? Todos aqueles que eram deficientes eram colocados às margens do templo. Esse aqui tinha um lugar específico, ele ficava na porta do Templo Formosa, ou seja, um templo conhecido em Jerusalém, e tinha um grande movimento de judeus que iam orar constantemente nesse templo, uma média de um fluxo de 5 orações diárias. Então, você imagina o fluxo de pessoas nesse lugar, e era colocado justamente nesse Templo Formosa. Aqui Lucas dá detalhes apenas desse aleijado, mas com certeza tinham muitos deficientes, muitas pessoas com dificuldade nesse cenário. Mas aqui era um lugar estratégico, e a família entendia que a única esperança dele era o quê? Trazer algum tipo de recurso para o seu sustento. Por isso que é dito no texto, ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. E aqui um fator interessante, uma jogada estratégica, tanto da família do aleijado quanto do próprio aleijado. A lei deixava muito claro que o judeu precisava praticar a bondade. Ele precisava praticar a caridade, ou seja, dar esmolas, fazer o bem às pessoas. Era um preceito de lei. Era uma ideia de que o judeu ele estava servindo a Deus, usufruindo da bênção de Deus, mas ele precisava exteriorizar isso. E como que eles faziam? Ao ir no templo, em obediência à lei, agora eles tinham a oportunidade de praticar a lei. Como? Dando esmolas. Então, muito provavelmente, esse homem recebia esmolas ali. Não o suficiente para um sustento digno, mas ele recebia uma vez que os judeus buscavam colocar em prática o que eles tinham aprendido no contexto do templo. Então, essa é a situação desse homem. Uma situação delicada, e, nesse momento, Pedro e João se dirigem para orar. Mas vamos ao texto agora, versículo 3. Olha o que ele diz. Vendo que Pedro e João iam entrar no templo, no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse, mais uma vez aqui Pedro tomando a iniciativa. Pedro era um homem corajoso. Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção. E aí, Lucas vai deixar claro. Esperando receber deles alguma coisa. Aí você pergunta, será que os apóstolos tinham algum tipo de recursos? Os apóstolos aqui, eu quero deixar claro isso. Os apóstolos ao qual nós estamos mencionando aqui é Pedro e João. Eram apóstolos escolhidos pelo Senhor, que de fato exerciam o ministério apostólico, que tinham as credenciais apostólicas. Não eram homens ligados à avareza. Não tem nada a ver com os ditos apóstolos dos nossos dias. Não tem nada a ver. Até porque esse ofício apostólico, ele cessou. Ele cessou nesse período. E, pastor, então o que a gente vê aí fora chamado apóstolo? São falsos apóstolos, ou uma usurpação dos termos, tá? Mas não existe legalidade, biblicamente falando, para o uso desse ofício em nossos dias. Cessou. O ministério apostólico cessa, e o texto é muito claro no seu desenvolvimento no Novo Testamento, que há uma característica específica dentro do apostolado. E a característica do apostolado, a principal delas, é de que o apóstolo tem que ter andado com o Senhor Jesus por 3 anos, ter sido testemunha da sua ressurreição e ter a sua catolicidade ou apostolicidade aceita na comunidade. Ou seja, todas as igrejas reconhecem nele essas credenciais. Então, o que nós vemos hoje é totalmente contrário do que é ensinado aqui. Por isso que Pedro e João eles têm uma carga de autoridade diferente de todos os outros homens que vêm posteriormente ao colegiado apostólico. É tanto que os seguidores, por exemplo, de Pedro e João, no primeiro para o segundo século, eles nem sequer se chamavam apóstolos. Eles se chamavam de filhos ou pais apostólicos para fazer uma referência àqueles que tinham herdado uma herança doutrinária. Então, Pedro e João, como autoridades aqui, eles, como autoridades do Senhor Jesus, eles estão colocando em prática agora o ofício apostólico que foi ensinado em Mateus capítulo 10. Ou seja, eles estão cumprindo seu ministério sem levar recursos algum. Lembrando que esses homens abriram mão de suas atividades para uma dedicação exclusiva ao ofício apostólico. Mas o aleijado ele tem as suas expectativas financeiras. Mas os apóstolos aqui não. Eram homens simples, homens comuns. Inclusive, pode ser que na sua tradução, na sua Bíblia aí, se a sua tradução for a de João Ferreira de Almeida, de 1995-93, tem uma tradução um tanto equivocada, homens iletrados. Eles eram ignorantes, eles eram tolos. Não, eles não eram iletrados. Tá? Eles não tinham diploma, obviamente, que é uma questão cultural nossa, mas eles não eram ignorantes. Pedro e João eram judeus inteligentíssimos e conheciam muito bem as diretrizes da lei.
É tanto que eles vão pregar, e Pedro vai pregar de cor, né? Citando o texto, eles sabiam muito bem o que estavam falando, estavam exercendo. Então não são homens ignorantes, ok? Mas também não são homens abastardos. É um homem simples. Então, Pedro, com autoridade, diz para esse homem: olhe para nós. E aqui, então, entra em cena o poder de Cristo. Versículo de número 6 ao versículo 10, nós temos aqui, então, a credencial apostólica, a autoridade, de fato, para curar. Veja, versículo de número 6, a continuação. Disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram. Veja, irmãos, Pedro e João olham para aquele homem e dizem: olha, eu não tenho o que você quer, que é dinheiro. Não tenho. Eu sei que as esmolas que você espera é dinheiro, eu não tenho para dar. Mas eu tenho algo melhor do que dinheiro. Isso, olha, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui a autoridade apostólica, em nome de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo. Pedro em nenhum momento disse: em meu nome. Não. Com os meus lenços. Não. Com a minha sombra. Não. Com sabonete ungido. Não. Com sal grosso. Não. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a Bíblia diz que ele tomou, e aqui eu gosto de Lucas, que Lucas, como eu disse, é um médico, e ele então trata com riqueza de detalhes. Ele tomou esse homem, segurou pela mão e ajudou a levantar-se. Aí observe então, imediatamente se pôs em pé. Em nenhum momento Pedro e João disse assim: se você tiver fé, vai ser curado. Se você não foi curado, porque você não teve fé, não fez um voto. Ele não faz esse tipo de barganha. Não. São apóstolos autorizados pelo Senhor Jesus Cristo. E diz o texto que imediatamente... Você parou para pensar nisso, irmãos? Você está enfermo, de repente você ora, imediatamente você é curado. É uma bênção, não é? O pastor estava orando, estava me sentindo mal, e estava acontecendo uma coisa, orei, imediatamente fui curado. Nós não estamos falando de uma cura meia boca, tá? Foi curado, não foi curado. Ah, pensei que foi curado, não foi curado. Não é isso. Imediatamente foi curado, que é uma característica apostólica. Autoridade para curar. Então, observe que ele ficou de pé, seguraram a mão dele, e aí o versículo 8 é interessante. E de um salto pôs em pé, e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio, aí observe a história, do templo, andando, saltando, louvando. Observe aqui as ações, né? Observe. Andando, saltando, louvando. Observe que esse homem realmente ele foi curado. Ele foi curado. Nós não temos aqui nenhum tipo de barganha. Aí você disse: pastor, mas cientificamente isso é complicado. Ok, mas a Bíblia, lembra, não é um livro científico. Ele é um livro de viés religioso. Nós estamos falando de um Deus transcendente, uma ação miraculosa. Realmente, pelos olhos racionais aqui, é uma situação complicada. Mas nós estamos falando aqui pelos olhos da fé. Lembra? Nós andamos pelos olhos da fé. Nós andamos na contramão desse mundo. Então esse homem ficou de pé, andando, saltando, louvando. E aí, irmãos, não deu outra, né? Olha o que diz o versículo 9. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo, o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. E aí, como termina o texto? Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha lhe acontecido. Mas é óbvio, irmãos. Quem não fica? Já pensou? Quantos judeus passaram a vida inteira, dia após dia, entrando no templo Formosa para fazer suas orações, para deixar suas ofertas e sacrifícios? E conheciam muito bem a história de vida daquele homem, quem sabe conheciam até os seus familiares. E em um determinado dia, as pessoas que estão na parte interior do templo, estão adorando a Deus, estão fazendo as suas orações, as suas preces, de repente aquele homem entra gritando, literalmente pulando na presença de Deus, glorificando a Deus. Alguém pode... Quem é esse? Alguém... Não é um aleijado? Olha aí. Não, é ele.
E aí Pedro e João entram também, e diz a Bíblia que ele está junto a Pedro e João, como é dito aqui. Junto a Pedro e João, eles entram no templo. E aí esse homem cantando, pulando, saltando, e as pessoas ficaram admiradas. Como é que pode isso? Quem fez isso? O que aconteceu? Esse homem, ele é cego. E aí imagina, quem conhecia esse homem, a sua família, desde nascença. Rapaz, eu conheço a família dele desde nascença. Ele é um aleijado, ele é um coxo. Ele não anda. Mas observe que agora ele está andando, saltando, louvando a Deus. Eles ficaram surpresos. O interessante é que nós temos aqui a ideia da admiração daqueles que estavam no templo, observando a obra do Senhor Jesus Cristo por meio dos apóstolos. Mas, como sempre, a pregação traz admiração dos feitos de Deus, como traz também revolta. A partir desse episódio que nós estamos observando aqui, começa uma fase difícil na vida da igreja cristã. Perceba que nós estamos lendo Atos dos Apóstolos, e o livro de Atos ele cobre uma média de 36 a 40 anos da história da igreja. Ou seja, Jesus viveu, segundo o calendário judaico, né, dentro do uso ocidental. Ele nasce no que nós chamamos de ano Domini, o ano primeiro, é bem verdade que isso não é tão preciso, e vai até os seus 30 e 33 anos. Começa seu ministério, morte e ressurreição. Então, nós temos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a fase inicial do ministério de Cristo. 30 anos, ou melhor, 33 anos é o cálculo que nós costumamos fazer sobre a vida do Senhor. Atos dos Apóstolos, ele é a continuação desse período. Então, Atos dos Apóstolos narra por volta do ano 30 ao ano 64 depois de Cristo. Então, nós temos aí uma média de 34 a 40 anos narrado em Atos dos Apóstolos. E sabe o que é interessante? Que a partir desse episódio que nós estamos meditando aqui, de Atos capítulo 3, começa uma fase terrível na história da igreja, que são as chamadas fases das perseguições. O governo aqui, o governo é o governo romano. O governo romano, até o presente momento, não reconhece o cristianismo como algo distinto do judaísmo. Para eles é a mesma coisa. Tudo isso aqui que está acontecendo é coisa de judeu. E o Império Romano ele tem a sua própria religião mística, ele tem o seu próprio Deus, o seu próprio culto, as suas práticas de sacrifício. E a partir desse episódio que nós estamos aqui meditando, de Atos capítulo 3, começa o que nós chamamos de fase de perseguição da igreja. Começa por volta desse ano, por volta do ano 45 ao ano 60, ela vai se intensificando, e vai por 2 séculos e meio. São mais de 260 anos de perseguição ao cristianismo na sua fase inicial. E tudo começou por causa desse milagre. O texto que nós estamos meditando hoje, Atos capítulo 3, narra o milagre. Daqui a pouco nós vamos meditar na pregação de Pedro. Mas o texto de Atos capítulo 4 já narra a primeira prestação de contas de Pedro diante do Sinédrio por causa de acusações que se levantaram contra os apóstolos do Senhor. Então, você imagina como era difícil ser um cristão autêntico nesses dias, uma vez que nós estamos falando de um contexto de perseguição. E tudo isso porque os apóstolos estavam pregando o evangelho do Senhor e fazendo bem aos necessitados. A partir do versículo 11, então, até o final do capítulo 3, nós temos a resposta de Pedro. Lembra da ordem? Eles vão ao templo, Pedro e João, eles encontram um mendigo, eles curam um mendigo em nome do Senhor, em nenhum momento, e aqui é algo muito belo, Pedro e João, eles não chamam a glória para si. Você não vê, no primeiro século, uma igreja da personalidade, que tudo é a figura do pastor, tudo é a figura da autoridade da igreja, que ele é o centro de tudo. Você não vê, você vê a centralidade na pessoa de Jesus Cristo, porque, de fato, o centro da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Não é pastor algum, homem algum. O centro da igreja, a vontade da igreja tem que ser conforme a vontade de Cristo, porque a igreja pertence a Ele. A igreja é dele. Então, os apóstolos eles não chamam a glória para si. Pedro, ele aponta a realização do milagre em nenhum momento para a sua autoridade, mas para o próprio Senhor Jesus. Observe agora, a partir do versículo 11, a pregação de Pedro e o teor dessa pregação. Pedro vai discorrer agora em todo o Antigo Testamento, de uma forma muito sucinta, mas pontuando o milagre. E o tema da pregação de Pedro, pela segunda vez, é o chamado ao arrependimento. E ele segue o mesmo modus operandi do capítulo 2. Exposição do Antigo Testamento, aplicação profética em Cristo, chamado ao arrependimento. É o estilo homilético de Pedro. Vamos lá, versículo 11.
Apegando-se o mendigo a Pedro e João, como eu falei, todo o povo ficou maravilhado e correu atrás deles, ao lugar chamado Pórtico do Salomão. Ou seja, ele saiu correndo por toda a região do templo, e Pedro e João junto com eles, isso despertou a curiosidade do povo. Vendo isso, versículo 12, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? E aí, novamente, Pedro tem aqui o seu estilo homilético. Pedro sempre começa a pregar partindo do pressuposto da curiosidade do ouvinte. Se você observa o capítulo de número 2, quando os homens falam em outras línguas, ele pergunta: por que vocês estão admirados achando que nós estamos bêbados? E aí ele começa. E agora, mais uma vez, ele usa a mesma estratégia. Por que vocês estão surpresos? Aí quando ele diz isso, ele prende a atenção dos ouvintes. E aí não dá outra. Ele diz assim: por que vocês estão olhando para nós? Como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Irmão, isso aqui é belíssimo. Pedro em nenhum momento diz: ele andou porque eu tenho poder, porque eu sou ungido, porque eu sou o cara da igreja. Não, ele não faz isso. Em nenhum momento ele diz: ele andou porque eu sou uma pessoa extremamente piedosa. Pedro não faz isso, ele dá glória a Deus. Ele aponta para Cristo Jesus. Muito cuidado com igrejas que tudo é centralizado na pessoa do pastor ou da figura de autoridade da igreja. E toda a glória deve ser dada a ele, e ele é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. A glória é de Cristo, não de personalidade. Tenho muita dificuldade com aquelas placas, aí tem a foto do pastor. Misericórdia, não façam isso. Façam isso. A glória é a Cristo, não é a liderança. Pedro não chama a glória para si. Ele disse: quem fez isso? Ele disse: não fui eu. Observe, o Deus de Abraão, olha o que ele vai fazer agora. O Deus de Abraão, versículo 13, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Pedro, ele não é covarde. Pedro, irmãos, acho que essa personalidade de Pedro, ela foi moldada por Deus em prol do Evangelho. João nunca faria isso. Mas Pedro não tem problema. Ele diz: a culpa é de vocês. Vocês negaram a Jesus. Vocês crucificaram. Vocês apedrejaram. Vocês são responsáveis por tudo que aconteceu por eles. Vocês são culpados. Aí ele vai mais além e diz: vocês escolheram um assassino e prenderam o inocente. Vocês, por causa da dureza do seu coração, vocês rejeitaram o Filho de Deus. E aí ele vai fazer algo interessante aqui. Ele vai citar o patriarcado. Ele vai dizer assim: esse que eu estou pregando é o mesmo do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Quando ele faz isso, aí nós precisamos fazer aqui uma consideração. Quando ele diz isso no versículo, deixa eu ver, o versículo 13, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o judeu entendia muito bem o que ele estava pontuando. Porque, por exemplo, quando Deus aparece a Moisés, aí a gente vai voltar lá para Êxodo capítulo 3. Quando ele aparece a Moisés, como é que ele se apresenta a Moisés? Ele diz: Moisés, vem à minha presença, tira a sandália dos pés, porque a terra que tu estás é a terra santa. Eu estou nela, então se comporte. E aí Moisés vai até a presença de Deus. Aí o que Deus diz? Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Na hora Moisés se ligou, é o Deus dos antepassados, é o Deus que se revelou desde Abraão e que vem costurando a história da redenção. Deus usa um referencial histórico, porque Deus é um Deus histórico. Ele usa esse referencial, ele vem construindo como retalhos, ele vai construindo a sua revelação por meio de um progresso. E ele vai dizendo: esses homens, esses patriarcas, esses profetas, todos eles falaram ao meu respeito. E aí quando ele se apresenta em Moisés, ele diz assim: eu sou o que sou. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou todo-poderoso, aquele que foi pregado por Abraão, Isaque e Jacó. Quando Pedro olha para esses homens e diz assim: esse que vocês crucificaram é o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O que foi que eles entenderam? É o eu sou dos tempos de Moisés. É ele, o mesmo. Pedro está dizendo para esses homens: esses que vocês dizem acreditar, vocês negaram o Filho. Aqui nós temos uma clara demonstração da doutrina
binitária, não trinitária, do Pai e do Filho. Em outras palavras, é como se Pedro dissesse: se vocês creem no Pai, vocês devem crer no Filho. Mas se vocês rejeitarem o Filho, é porque no final das contas vocês rejeitam o Pai. Uma argumentação lógica de Pedro. E eles entendem muito bem isso, é tanto que eles se incomodam com essa acusação de Pedro, que lá na frente eles vão entregar Pedro ao Sinédrio. Vão tentar jogar a responsabilidade para Pedro. E Pedro diz: vocês fizeram isso. Esse homem ficou curado, foi pelo meu poder. Lembrando que existiam feiticeiros, irmãos, naqueles dias já. Inclusive, nós vamos chegar na história de um deles, tá? Em algum momento. E que faziam, aparentemente, algumas proezas, algum efeito... acabava realizando algum tipo de proeza, quem sabe até mesmo por intervenção de Satanás, mas Pedro deixa claro aqui que esse não era o caso. O que tinha ocorrido aqui era pela plena manifestação do poder de Deus. E aí, Pedro vai usar aqui uma argumentação interessante. Ele vai dizer: vocês mataram o autor da vida. Como é que mata o autor da vida? Pedro está, em outras palavras, afirmando a humanidade de Jesus, mas, ao mesmo tempo, afirmando a sua divindade. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Como isso? Pela fé, irmãos. É mistério da fé. Nós cremos pela fé. Pedro não tinha problema quanto a isso. Então ele vai dizer assim, versículo 16: pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele deu saúde perfeita, como todos podem ver. E Pedro diz: olha, esse homem foi curado porque ele creu em Jesus Cristo. Simplesmente isso. Em nenhum momento, você vê Pedro e João criando barganha. Muito cuidado, porque isso aqui é muito comum em nosso país, né? A barganha da fé. Em nenhum momento ele faz isso. Em nenhum momento ele vende utensílios. Em nenhum momento ele convida para a campanha, para nada desse sentido. Para fazer voto, isso, aquilo, outro. Ele simplesmente diz que foi pela fé em Jesus Cristo que ele foi curado. Fé essa, diga-se de passagem, não do mendigo, porque ele nem sequer conhecia. Ele queria dinheiro, ele queria ouro e pela fé dos próprios apóstolos. Aqui é diferente, né? É diferente do que se diz por aí. Ah, fulano não foi curado porque você não teve fé no apóstolo. Nada disso. Aqui é diferente. O mendigo nem sequer sabia do milagre que Cristo poderia operar, porque ele queria era dinheiro. Mas os apóstolos tinham fé. Então, pela fé, que eu, Pedro, tenho no meu Senhor, seja curado. E ele foi. Então, que a autoridade da fé está quem? No apóstolo. Uma credencial apostólica, a autoridade em nome de Jesus Cristo. E aí Pedro, então, pega esse contexto de espanto e ele vai pregar. Versículo 17, ele faz uma aplicação. Ele diz assim: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Pedro foi duro nas primeiras palavras, mas agora o amor bateu no coração de Pedro. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Está se referindo a quem? Saduceus, fariseus. Mas foi assim, versículo 18, que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo havia de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo no qual lhe foi designado, Jesus. Observe o que ele diz. Vocês que estão espantados, ele vai fazer uma aplicação aqui. Vocês que estão espantados com o que aconteceu, irmãos, ele repete a mesma estratégia, o mesmo estilo de pregação de Atos 2. Quando ele diz para aqueles homens lá em Atos 2, vocês que estão espantados com essas pessoas falando em outras línguas, é o que ele vai dizer lá? Creiam vocês também que Deus fará isso com vocês, vocês serão revestidos do poder. E aí acontece o que acontece. 3.000 pessoas se achegam à vida da igreja. Agora ele repete a mesma estratégia. Vocês que estão me ouvindo e estão espantados com esse milagre, se arrependam. Em outras palavras, arrependimento, como já apontei aqui na semana passada, um termozinho grego, a palavrinha grega chamada metanoia, que é a junção de dois conceitos, aspectos positivo e negativo. Qual é o dele? O negativo. Arrependimento envolve dar as costas ao pecado. Faz de conta que você está seguindo em linha reta e de repente você vê o mal, então você dá meia volta. O aspecto positivo, você se volta para Deus, reconhecendo que sem Ele você não vence o pecado. Então, arrependimento é a doutrina cristã que ensina que nós só vamos conseguir vencer o nosso pecado confiando em Jesus Cristo.
Ninguém aqui nesta igreja vai conseguir vencer o pecado pelas próprias forças. Nenhum de nós. Lembra que a salvação não é porque você é o melhor crente. Isso nem existe. A salvação não é porque você é o melhor da igreja. Isso não existe. Nós somos todos um bando de miseráveis, pobres, cegos e nus, dignos e merecedores do inferno. Mas por causa de Cristo, Ele nos livrou de lá. Não é sobre nós, é sobre a graça de Deus. Não é sobre as nossas virtudes. Ninguém aqui tem virtudes, somente pecados. As virtudes que hoje produzimos é fruto e obra do Espírito Santo de Deus em nós. O Evangelho não é sobre as nossas capacidades, mas sobre o poder de Deus em transformar a vida de pecadores. Então Pedro, ele entende muito bem isso, porque Pedro foi transformado. E ele viu esse homem sendo transformado. Então ele dá um chamado: arrependam-se. Se arrependam e se voltem para Cristo. Uma vez vocês negaram ele. Aí Pedro diz assim: mas ele não vai levar em conta o tempo da ignorância. Sabe aquelas pessoas assim: rapaz, esse negócio de ser da igreja. Conheci um rapaz que ele se opunha muito à questão da igreja, falava muito mal dos crentes. E aí, pela misericórdia de Deus, um dia ele foi salvo por Cristo e aí mudou o discurso. Aí disse: rapaz, como é que eu falava aquelas coisas hoje, isso, aquilo, outro? Isso é a graça de Deus que transforma. Algumas pessoas vão dizer: é uma lavagem cerebral. A Bíblia não chama de lavagem cerebral. Lavagem cerebral é o que é feito por má fé. A Bíblia chama em Tito de lavar regenerador, ou seja, é uma obra que o Espírito opera em nós, de dentro para fora. Não é lavagem cerebral, é obra do Espírito de Deus. E Pedro Cinti diz, faz o chamado: se convertam, abrace a mensagem do Evangelho e do seu Cristo. Sabe por quê? Olha o que ele diz no versículo 21. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. O que ele está falando no versículo 21? Ele está falando do que nós estamos aguardando. O Cristo que morreu é o Cristo que vai voltar. E ele está no trono de Deus nesse exato momento. Pastor, onde está Jesus? Jesus está... Ele está fisicamente aqui? Não. Ninguém está vendo Jesus aqui. Ele está espiritualmente presente. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Mas onde é que Cristo está agora? Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir julgar? Os vivos e os mortos. Ele está lá. Como, pastor? No mesmo corpo que ele encarnou. Lembra? Ele veio em corpo humano, em forma humana, morreu, ressuscitou, o corpo foi glorificado e agora ele está lá, na presença do Pai. Esperando o quê? Esperando para voltar. Como diz o texto, até que ele retorne para restaurar todas as coisas. Enquanto isso, nós estamos aqui pregando o Evangelho. Então, Pedro ele reforça o que ele ouviu em Atos, capítulo 1, quando Jesus estava sendo assunto aos céus. Pedro perguntou: Senhor, ei, quando é que tu vai restaurar todas as coisas em Israel? Ele disse: Pedro, não compete a você saber a hora exata disso. Vá pregar o Evangelho. E Pedro foi pregar o Evangelho. Está aqui o exemplo de Pedro pregando o Evangelho. E vamos lá para a gente terminar. Versículo 22. Pois disse Moisés, Pedro continua: o profeta como o Senhor Deus lhe levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do seu povo. Aqui é Pedro citando o texto de Deuteronômio, capítulo 18, que diz que, assim como Deus levantou Moisés, Deus vai levantar o seu Cristo, e quem não ouvir o Cristo será cancelado. Aí Pedro usa esse texto para reafirmar esse fato. Versículo 24 em diante. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, aqui ele está falando de quê? Quando é que começou o ministério do profeta Samuel? Qual é o livro que registra o início do ministério profético? De Samuel? É o livro de Samuel. Não tem o livro de Samuel? 1º e 2º Samuel? Pois é lá. Começa o registro. Então, o que Pedro está dizendo é, ele está citando um livro, irmão, chamado de Tanakh. O que é a Tanakh? É a junção de 3 livros, Torá, Nevim e Ketuvim. São 3 livros judaicos, 3 blocos de livros judaicos, que nós conhecemos no português como a lei, os escritos e os profetas. Pedro está dizendo, assim como diz a lei de Moisés, aí está falando dos 5 livros da Bíblia, os primeiros 5. Assim como diz os escritos, ele está se referindo aos livros históricos, de Josué e aos históricos. Esté, Neemias, Esdras, e depois ele fala, e os profetas, os maiores e os menores. Ou seja, Pedro está citando a Tanakh, os livros do Antigo Testamento,
que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, mas que para o judeu é a Tanakh, a lei, os escritos e os profetas, Torá, Ketuvim, Kevim. Né? Então, esses livros falam a respeito de Jesus. Então, observe que a Bíblia, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, a Bíblia é um livro que ela foi escrita por um período muito longo de tempo, um período de quase 2.000 anos de história, por 40 a 42 autores diferentes, em lugares totalmente distintos, em culturas totalmente distintas. Livros como o de Daniel, que foi escrito lá na região da Babilônia, antiga Caldeia da Mesopotâmia, e livro escrito por Paulo lá em Roma, já no bloco ocidental. O livro escrito por provavelmente Jó ou alguém paralelo a ele, que é o livro de Jó e o livro de Gênesis, que relata a história de dos caldeus na antiga Mesopotâmia. E mais lá na frente nós temos João, do primeiro século, finalzinho escrevendo Apocalipse, já na ascensão romana. Ou seja, terras e contextos totalmente distintos. Nós temos livros de crônicas, Esdras, Neemias, Esté, escritos nas terras provavelmente de Suzã, ou seja, o que nós chamamos hoje do atual Irão. E nós temos, por exemplo, o livro de Mateus escrito em Jerusalém. Então, observe que são vários escritos, mas perceba o que eu quero dizer com isso. São mais de 40 autores, 2.000 anos de história, mas um único tema percorre a escritora, e esse tema é Jesus Cristo. Como pode homens em culturas distintas, línguas distintas, povos distintos, períodos totalmente desconexos, escreverem coisas que meio que se combinam? Na verdade, isso não é coincidência, é providência. E a história vai se construindo, porque por trás de todos os bastidores, a mão de Deus se conduz à história. Ele é o condutor da história, e ele está costurando a história. E aqui Pedro ele vai fazer isso. Ele vai dizer, irmãos, há mais de 1.500 anos escreveram sobre isso, era sobre ele. Há mais de tantos anos, 700 anos escreveram sobre ele. Pedro vai fazer essa conexão de textos e vai dizer, tudo era sobre ele, e vocês rejeitaram. Esse homem mendigo, esse homem aleijado, ele acreditou, apesar de toda a sua deficiência e miséria, e vocês não. Pedro então discorre sobre isso. E aí ele conclui, versículo de número, 25. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Observe, irmãos, o que ele está falando aqui? Ele está dizendo, vocês judeus que rejeitaram Cristo, vocês que rejeitaram Cristo, vocês que dizem, somos filhos de Abraão, ele vai dizer, e o próprio Abraão, que é pai de vocês, creu nele, e vocês não. Ele creu nele. E aqui, irmãos, envolve a nós, tá? Quando ele diz, olha, por meio de Abraão, ele disse que abençoaria todas as nações. Não é essa a promessa a Abraão? Em ti serão abençoadas todas as nações. E nós, meros brasileiros mortais, somos abençoados com o Evangelho no dia de hoje. Não somos filhos de Abraão, etnicamente falando. Somos filhos de Abraão pela fé, porque acreditamos no Filho de Abraão, o Senhor Jesus Cristo. E aí ele conclui, versículo 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês. Ou seja, ele enviou a vocês, judeus, e vocês rejeitaram. Foram vocês que rejeitaram. O que vocês estão se admirando hoje eram de vocês, pertencia a vocês. Pedro, é como Paulo lá no texto de Romanos, Paulo vai falar com um tom de lamento, vai dizer, vocês, judeus, foi dado a vocês o profeta, foi dado a vocês as alianças, as promessas, e vocês rejeitaram. Pedro vai fazer a mesma coisa. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. E eles rejeitaram. Mas aqui Pedro pregou o sermão e Deus salvou mais uma vez. Meus irmãos, esse belíssimo texto fala sobre milagre, fala sobre plano de Deus entre as nações, mas fala também de lições práticas para a nossa vida. Eu quero pontuar 3 delas que eu separei com base nessa meditação. E eu peço a Deus que você guarde no seu coração e que você coloque em prática na sua vida diária. Primeira delas, seja um instrumento de Deus para abençoar vidas. Pedro e João iam ao templo para orar, mas permaneceram sensíveis às necessidades ao seu redor. Muitas vezes, ficamos tão absorvidos em nossas rotinas e até mesmo em atividades frenéticas da igreja, que ignoramos as oportunidades de servir quem está ao nosso lado. No entanto,
Devemos estar atentos para praticar a mensagem que nós ouvimos, porque o Evangelho ele fala aos nossos corações, mas também envolve a nossa prática de vida. Não seja um mero religioso, meu querido. Existem muitos. Seja um verdadeiro e operoso praticante. Pedro e João, na sua simples caminhada até o templo, eles viram a oportunidade de abençoar uma pessoa. E eles serviram a pessoa. Eles simplesmente se envolveram na luta e na vida desta pessoa e abençoou. Já parou para pensar que oportunidade nós temos de ser bênção na vida dos outros? Não só na igreja, no trabalho, na vizinhança. Você ser um instrumento de bênção. Pedro e João foram um instrumento de bênção na vida desse homem. Ele esperava receber o quê? Alguém lembra? Ouro e prata. E foi o que eles receberam? O milagre. Porque ele se deparou com homens que tinham algo bom para dar, algo bom para oferecer. Nós temos uma rica oportunidade, dia após dia, de ser um canal de bênção na vida de alguém. Pense nisso. Quantas pessoas podem ser abençoadas pela nossa simples intervenção? E quando eu falo ajudar, preste bem atenção, eu não estou falando apenas do quesito financeiro. Porque a ajuda, e como esse texto deixa muito claro, ele não se limita apenas à questão financeira. Às vezes até uma conversa. Eu já contei aqui para os irmãos várias experiências que eu passei, mas eu passei uma interessante semana passada, e eu voltei para casa até rindo, como essas minhas experiências são meio assim enlouquecidas. Mas eu estava num determinado lugar, uma pessoa chegou, aí disse, irmão, estou precisando desabafar, conversar com alguém. Aí eu... pois procure alguém. Aí ela, vou conversar, vou te falar o que está acontecendo para você me dizer o que eu tenho que fazer. Aí ela começou a falar. Quando ela terminou de falar, assim, muito obrigado. Eu não disse nada. Ela só queria conversar. Só queria abrir o coração. Aí eu, de nada. Aí eu pensei, meu Deus, não, vou orar, em casa vou orar, né? Eu ajudei orando. Ela nem sabe, mas eu ajudei orando. Mas às vezes a pessoa precisa só disso. Nós precisamos ser um canal de bênção na vida de alguém. Às vezes alguém no trabalho chega atordoado, chega assim de ponta cabeça. E aí o que nós precisamos é fazer o quê? Ser um canal de bênção. Você é um canal de bênção na vida de alguém? Pastor, eu preciso ser mais. Então seja. A partir de amanhã, segunda-feira, sai de casa, Senhor, vou trabalhar, enfrentar, né? Alcançar as minhas metas inalcançáveis. E você é um canal de bênção na vida de alguém. E seja. Segunda lição. Testemunhe as maravilhas de Deus em sua vida. O homem curado não escondeu sua alegria, mas louvou a Deus publicamente. Quando o Senhor opera em nós, nossa resposta deve ser gratidão e testemunho, proclamando aos que nos cercam as riquezas da sua graça. Eu fico muito incomodado, me perdoe, tá? Se alguém discorda, mas eu fico muito incomodado com as pessoas. Eu quero contar um testemunho. Aí ele vai contar toda a desgraça da vida dele. Aí tem alguns, eu me lembro que eu trabalhava na livraria, aí tinha um rapaz, eu quero contar meu testemunho, deixava lá um banner quando ele era um certo personagem, e depois que ele se converteu. Isso, meu Deus do céu. Né? Às vezes a pessoa valoriza tanto essa experiência amarga do pecado. Esse homem não. Esse homem não ficou, eu era mendigo, eu era coxo. Não, ele saiu me glorificando a Deus. Ou seja, irmãos, testemunha para as pessoas o que Deus tem feito de bom na sua vida. Do que Ele tem feito de maravilhoso. Você tem muita coisa para falar. Pastor, mas não aconteceu nenhum milagre extraordinário. Nenhum parente meu ressuscitou. Mas, irmãos, os verdadeiros milagres acontecem muitas vezes fora dos holofotes. É na vida corriqueira, no dia a dia. Dentro de casa, no trato com a família, na educação com os filhos. Às vezes até no livramento, no trânsito, de casa para o trabalho. Não deixe de relatar o que Deus tem feito na sua vida. Não deixe de compartilhar o que Deus tem feito. Ele tem falado ao seu coração. Falado ao seu coração. Isso é uma forma de dar testemunho daquilo que Deus tem feito. O Senhor falou ao meu coração esses dias por meio de um texto. E aí eu compartilhei com alguns irmãos aqui. Compartilhei e mandei para alguns irmãos. Aí depois os irmãos inclusive hoje vieram e disseram, pastor, obrigado por aquele texto, falou ao meu coração. Pois é, ele falou primeiro comigo, deu uma cortada, curou, aí eu resolvi compartilhar também, porque vai que Deus fala com outra pessoa. Testemunhar do que Deus tem feito. O Senhor continua fazendo grandes maravilhas, nós só precisamos contar para as pessoas quais são elas. Você crê nisso? E por fim, o maior milagre na vida de alguém não é necessariamente uma restauração física, mas a sua transformação interior. Muitas pessoas continuarão enfermas. Muitas pessoas continuarão doentes, continuarão sofrendo.
com as suas lutas, com as suas limitações, dificuldades. Mas entenda uma coisa, o verdadeiro milagre é aquele que acontece espiritualmente em nós. Eu quero concluir aqui. Eu vi um vídeo essa semana, até compartilhei com os irmãos do Ministério Sinais de Vidas, alguns, de um rapaz que é deficiente, né, auditivo, um surdo, e que ele está ficando cego, né? E aí o pastor lá no testemunho relata um pouco da história dele. Ele está perdendo o campo de visão, ele já não fala nada, não ouve nada, enfim, e ele já está perdendo o campo de visão. E aí o pastor dizendo lá no testemunho, olha, ele está perdendo todos esses sentidos, mas a fé dele está firme. E aí ele vibra, porque ele entende que a maior transformação dele é aquela que acontece no interior. Meu querido irmão, pode ser que algumas coisas não aconteçam na sua vida da noite para o dia, alguns milagres extraordinários não aconteçam, mas não se esqueça de uma coisa, o Deus que trabalha na vida comum continua operando, e nós precisamos acreditar nisso. Se você que está aqui não é crente, ouviu esse sermão, saiba de uma coisa, o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem não é a riqueza da noite para o dia, como muitos dizem por aí, não tem nada a ver com isso. A maior milagre que Deus pode fazer na vida de alguém é transformá-lo em um pecador redimido e que reconhece que sem Cristo nada ele pode fazer. Esse é o maior milagre. E é por essas pessoas que nós devemos orar, para que elas tenham um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Fique de pé, por gentileza. Ore. Nessa oração, eu quero que você ore por alguém que não é crente. Traga à memória alguém que não é crente e você vai orar para que Deus a transforme. Você vai orar para que Deus toque nessa vida, toque nessa pessoa e ela seja transformada pelo poder de Deus. Você crê nisso? Amém. Então vamos orar? Deus, nós te agradecemos essa manhã chuvosa de domingo, ter a oportunidade de sair de casa e vir para a tua casa prestar culto. Ó Deus, e ouvir da tua palavra que as riquezas desse mundo não podem ser comparadas aos milagres que o Senhor está operando no nosso cotidiano. Obrigado, Senhor, porque o Senhor transformou a vida desse aleijado, assim como transformou a nossa. Ó Deus, nos dando uma nova vida em Cristo. E que a tua palavra que foi pregada esta manhã alimente a fé dos crentes que estão aqui reunidos, mas também transforme os corações daqueles que ainda não te servem. Que eles entendam que a verdadeira transformação não é que acontece no campo exterior, mas no campo interior. Cristo dentro de nós. O verdadeiro milagre. Que o teu evangelho alcance os corações e que nós possamos fazer como esse aleijado. Cantar, saltar e pular e glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Assim, ó Senhor, abençoa a tua igreja, no nome santo de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, hoje e para sempre. Um bom domingo a todos.